Romanos capítulo 6, a partir do verso 1. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Essa fala de Paulo é enfática, em hipótese alguma, de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados em Cristo. Repete comigo essa expressão, fomos batizados em Cristo Jesus. Fomos batizados na sua morte. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Maravilhoso Espírito Santo de Deus, fala ao coração de cada um de nós, ao meu, ao coração de cada um de nós, à minha mente, à mente de cada um de nós. Processa transformações em nossas mentes, Senhor Deus. Que a Tua palavra seja contemplada, mas não apenas contemplada. Que a Tua palavra seja observada e analisada, mas não apenas observada e analisada. Que a Tua palavra gere mudanças, processe nosso modo de pensar. Espírito de Deus é o Senhor quem pode fazer isso. Nós pedimos, Pai, faz isso em nossas vidas, em todos os que estão aqui agora conosco, em todos os que nos acompanham virtualmente. Nós oramos, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Eu me lembro bem, já mencionei aqui algumas vezes para os irmãos que eu não fui ruim em ciências exatas, eu fui péssimo. Matemática, física, cálculo, eu tinha horror disso. E aí, queridos, vinha um questionamento frequente no ensino médio, principalmente, né? Quando a gente já, como que na adolescência, na plenitude da adolescência, a gente começa a questionar, começa a apresentar algumas arguições, e a pergunta era, e eu sei que não apenas eu fazia esse tipo de pergunta, diante de tantas fórmulas, diante de tantos cálculos, fórmulas que a gente tinha que memorizar fórmulas, que tragédia que eu era nesse negócio, irmãos, que tragédia. Pois bem, eu sei que tem gente que gosta de ciências exatas, eu sei disso, sim, há gosto para tudo, que Deus continue abençoando os irmãos que gostam de ciências exatas, e parabéns para todos vocês. Mas a pergunta que vinha é, onde que eu vou usar essa bendita fórmula na vida? Para que isso serve para mim? Qual será a utilidade desse negócio no meu dia a dia? E essa é uma pergunta que eu sei, muitos de nós fizemos acerca de coisas que nós estudamos. Ela pode ter um sentido negativo, ou seja, não quero aprender, ou seja, não vou absorver isso. Mas também, se analisarmos bem, esta pergunta pode ter um sentido positivo. E qual é o possível sentido positivo? O sentido positivo é que aquilo que eu aprendo, eu quero que tenha aplicação na minha vida. Aquilo que eu aprendo, eu quero que seja trazido para a minha vida prática. Eu não quero aprender e aquilo que eu aprendi ficar restrito apenas ao cognitivo. Aprendi, memorizei, isso não tem nada a ver com a minha vida. Aprendi, entendi a explicação, sei como é, mas isso está completamente desconectado da minha vida. Uma coisa é aquilo que eu aprendo, outra coisa é aquilo que eu vivo. Então esse é o aspecto positivo desse questionamento. Ou seja, o que eu aprendo, eu quero ver esse negócio na minha vida. O que eu aprendo, eu quero trazer para a minha prática.
Não quero que se restrinja apenas à dimensão do conhecimento acadêmico, intelectual, cognitivo. Pois bem, irmãos, esse aspecto positivo está intimamente relacionado com doutrinas bíblicas. Me incomoda, sim, como um cristão, como servo do Senhor Jesus, não estou falando como pastor, como ministro do Evangelho, alguém que ensina. Me incomoda como cristão, como servo de Jesus Cristo, que tem paixão pela palavra. Me incomoda a possibilidade de aprender, admirar e até gostar, mas o que eu aprendi ficar restrito à dimensão do conhecimento, do cognitivo. Admiro, gosto, tenho prazer, aprendi. E aí, o que é que isso tem a ver com a minha vida? Estou trazendo para a minha vida. Isso está influenciando a minha existência. Isso está mexendo com os meus valores. Isso está alterando a minha forma de pensar, de lidar com as coisas, de enxergar os fatos. O que eu estou aprendendo está provocando modificações em mim. Está tendo repercussões na minha vida. Está tendo impacto na minha vida. Pois bem, é dessa forma, meus irmãos, que eu leio os escritos de Paulo. Quando eu vejo as formulações de Paulo teológicas, eu tenho dito para vocês, Paulo é o grande teólogo da Bíblia, especialmente Romanos, é o livro da Bíblia com maior densidade teológica. O Senhor levantou Paulo para que ele, de modo categórico, fizesse as principais definições da nossa fé. Pois bem, quando eu leio Paulo, isso vem com muita força, com muito ímpeto dentro de mim. E aí, qual é a relação disso com a vida? Qual é o impacto que isso está tendo na minha vida? Eu, Paulo Eduardo. Qual é a conexão que isso está tendo comigo, com a minha existência? Eu recomendo que esse incômodo lá do ensino médio e que me abençoa hoje, que ele esteja presente na sua mente, meu querido irmão. Que você abra as Escrituras e estude e aprenda as doutrinas com esse incômodo. Esse negócio tem que ter impacto na minha vida. O povo de Deus diga amém. Isso tem que ter aplicação direta na minha vida. Tem que modificar, tem que processar a minha existência. E aí nós encontramos Paulo dizendo, você repetiu comigo? Fomos batizados em Cristo. Repete comigo mais uma vez. Fomos batizados em Cristo. Olha que expressão interessante. A Bíblia fala de batismo nas águas. A Bíblia fala de batismo no Espírito Santo. A Bíblia fala de batismo com fogo. E agora nós lemos, a Bíblia fala de batismo em Cristo. Eu, na verdade, vos batizo com água, disse João Batista, o profeta, para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar, de desatar. Ele vos batizará com o Espírito e com fogo. E aí então, nós encontramos isso em Mateus capítulo 3, no verso 11. E aí nós encontramos o mesmo apóstolo Paulo, 2 capítulos a seguir, em Romanos, dizendo, se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. O que é que isso nos permite afirmar? Meu irmão em Jesus, você é um servo do Senhor Jesus. Você tem essa convicção de que Cristo Jesus é Senhor, é Salvador, é Rei da sua vida, tem controle sobre sua vida. Então, meu querido irmão, você tem
o Espírito Santo de Deus se movendo em você, você tem o Espírito Santo de Deus habitando em você, o Espírito Santo de Deus vive em você. Dá um glória a Deus aí, irmão. Eu faço isso com muita frequência, mais uma vez, porque penso que não é exaustivo. Afirme, o Espírito Santo de Deus habita em mim. Afirme isso aí agora, irmão. Talvez você possa até gesticular: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Quem habita em você não é uma entidade maligna, sombria, demoníaca. Quem habita em você chama-se o Santo Espírito de Deus. Aleluia, glória a Deus. Então a palavra usa esse símbolo para fazer referência à imersão, batismo, vocábulo grego, que você conhece bem, significa mergulho. Batismo não vem do latim. O termo não é anglo-saxão. O termo vem do grego. O termo é grego, é um vocábulo grego. Ele foi, na tradução bíblica, ele foi aportuguesado. João Ferreira de Almeida, ele poderia, e Jesus tendo sido, quando diz lá, batizado, Jesus tendo sido mergulhado, porque batismo significa isso, esse vocábulo, batismo significa mergulho, imersão, ou seja, tendo sido imersos em Cristo. Muito importante, irmãos, faço aqui uma pequena pausa. Muito importante que nós tenhamos todo cuidado quando nós trabalhamos com doutrinas bíblicas, que nós não tratemos dando ênfase especial ao que não é mais importante. Também isso eu tenho falado para vocês. Não dar um peso, um valor, um relevo excessivo ao que não é o mais importante e negligenciando o que é mais importante. Eu tenho convicção, nós somos cristãos, servos de Jesus, então o Espírito Santo de Deus habita em nós, amém? Mas a questão mais relevante não é o quando temporal. Eu vou repetir. Todo mundo olha para mim aqui. Eu sei que corro o risco de ser mal interpretado, mas eu vou repetir, porque eu falo o que eu falo agora com muita convicção. A questão muito discutida, tema de debates acalorados, não é a mais importante, o temporal, quando o batismo no Espírito Santo acontece. A questão mais importante é a intensidade, o quanto você está imerso no Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Você está entendendo o que eu quero dizer? O quanto a sua mente, a sua vida, o seu ser, o quanto você está mergulhando no Espírito Santo de Deus. É isso o tema mais relevante. Até porque, meus irmãos, é a coisa mais incoerente que tem eu estar muito preocupado com a reta doutrina sobre o Espírito Santo e com a vida torta. Eu estar muito preocupado com a doutrina correta sobre o Espírito Santo, com a vida errada. O que não é coisa rara. A vida está torta, mas estou preocupado com a reta doutrina. A vida está errada, mas estou preocupado com a formulação correta. Esse é um grande equívoco. Que o seu foco seja: eu quero viver uma imersão, estar mergulhado, envolvido. Quero me lançar por inteiro, quero me entregar completamente
a ação, a presença, ao mover, os dons, o fruto do Espírito, que haja da minha vida uma imersão no Espírito Santo de Deus. A igreja de Jesus, diga um sonoro amém. Amém. Essa é a questão central, que deveria ser o tema central de nossas discussões, de nossos debates, de nosso ensino. Esteja imerso no Espírito Santo de Deus. Amém, irmão? Então, virá um que vos batizará no Espírito. Ele vos batizará no fogo. João disse. Ou seja, quando ele estiver presente na vida de vocês, vocês não serão indiferentes, frios. Vocês experimentarão um calor do céu habitando o coração de vocês. Quando ele vier e vocês viverem esta imersão, vocês experimentarão não uma frieza, não um coração gélido, vocês experimentarão um fogo, um ardor, santamente consumindo o coração de vocês. Aleluia! A igreja de Jesus que vive esta imersão no Espírito Santo, ela experimenta esse ardor, este fervor. É a igreja que vive o batismo no fogo do Espírito Santo. Aleluia! É isso que o profeta João Batista mencionou. E aí, esta igreja, ela será uma igreja onde muitos irmãos e irmãs viverão o fruto do Espírito, viverão os dons do Espírito. Mais uma pausa, irmãos. Grande erro. A Bíblia, em momento algum, categoriza isso. O mais importante é um, o outro. Não há essa categorização na Bíblia, no Novo Testamento não há. É para que você experimente e viva o fruto do Espírito na sua vida, moldando o seu caráter, seus sentimentos. E é para que você viva os dons do Espírito na sua vida. O Espírito Santo te concedendo dons. O povo de Deus diga amém. É isso. Não há um é mais importante do que o outro. Não existe essa categorização no Novo Testamento. Não existe. Que você tenha o caráter, o fruto do Espírito Santo em sua vida e que você experimente, sim, dons do Espírito Santo concedidos pela presença do Senhor em sua vida. Amém. E aí eu quero rapidamente falar para você sobre, vamos lá, o batismo nas águas, somos imersos. O batismo no Espírito, vivemos essa imersão, esse mergulho no Espírito. O batismo no fogo, não há espaço para indiferença dentro de mim, meu coração arde. Por isso que nós cantamos aqui, eu canto aleluia, 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 amém, porque o meu coração está queimando de alegria por estar no meio da igreja do Senhor Jesus, por estar com os irmãos, por estar com a palavra de Deus nas mãos, e que o seu coração esteja ardendo, que você não viva a indiferença em nome de Jesus. Que você experimente esse batismo no fogo, amém, diga amém, irmão. Que você experimente esse batismo no fogo. Vamos lá. Batismo nas águas, batismo no Espírito, batismo no fogo. E agora, lemos Paulo, fomos batizados em Cristo Jesus. Repete comigo mais uma vez, prometo que será a última. Fomos batizados em Cristo Jesus.
Se você vive eu vou usar a expressão imersão. Daqui para frente, vou usar a expressão imersão. Se você vive uma imersão em Cristo Jesus, você compartilhará o Evangelho intencionalmente e espontaneamente. Você está imerso. Você vive isso, você vive esse mergulho em Cristo. E aí, inevitavelmente, esta fé viva, esta presença contundente em sua vida, fará com que você viva intencionalmente esse compartilhar. Eu preciso falar de Jesus. Mas também fará com que você viva isso espontaneamente. Ou seja, querendo ou não querendo, você vai compartilhar Jesus com pessoas. Uma igreja imersa, que vive essa imersão em Cristo, que vive essa imersão no Espírito, esta igreja inevitavelmente será uma igreja missionária. Interessante, Paulo diz lá, quando ele escreve aos Romanos, primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, Romanos 1:8. Vou reler para você. Primeiramente dou graças ao meu Deus por Jesus Cristo, acerca de vós todos, porque em todo mundo, dá um glória a Deus aí, irmão, porque em todo mundo é anunciada a vossa fé. Ou seja, a repercussão daquilo que aqueles irmãos viviam chegou no mundo todo e chegou a nós 2000 anos depois, por conta dessa imersão em Cristo. No século XVIII, meus irmãos, surgiu um movimento na Alemanha que é identificado historicamente como os Irmãos Morávios. Depois você dá um Google e lê um pouco sobre os Irmãos Morávios, muito interessante. Os Irmãos Morávios, esse movimento surgiu na Alemanha e eles foram caracterizados por essa imersão. Eles eram avivalistas. Queremos fazer uma imersão em Cristo, queremos fazer uma imersão no Espírito, queremos experimentar o fogo do Senhor ardendo em nossos corações. Um episódio que aconteceu, historicamente registrado, eles iniciaram, meus irmãos, os morávios, eles iniciaram um período de oração contínua, sem interrupção, com escalas, com grupos sucedendo grupos, irmãos sucedendo irmãos. A ideia era esta: não vamos quebrar, não haverá interrupções, não haverá gaps, não haverá lacunas. Nós vamos orar durante um tempo, orando sucessivamente, porque nós queremos viver esse mergulho no Senhor. Você sabe quanto tempo durou esse período de oração dos morávios? Ouça bem, porque eu estou lúcido ao dizer isso para vocês, a história registra. Esse período durou 110 anos. 110 anos. Os morávios são considerados os precursores de missões modernas. Se hoje nós temos uma ação missionária, vieram os ingleses no século XVIII, com a ação missionária, o Evangelho chegou na América, depois no século XIX e século XX vieram os norte-americanos com a ação missionária. Quem é que precedeu isso? Quem foram os precursores disso? Os irmãos morávios. 2 jovens dentre os irmãos morávios, 2 jovens, preste bem atenção, estamos falando de século XVIII, 1700 e alguma coisa. 2 irmãos se apresentaram e tornaram-se escravos, com um objetivo: nós queremos evangelizar os escravos, queremos que eles conheçam Jesus e sejam abençoados, e se apresentaram como escravos. Dá um glória a Deus aí, irmão, por isso.
Qual foi o resultado dessa imersão em Cristo, dessa imersão no Espírito, desse grande avivamento? Isso transbordou. Isso chegou à Europa toda. Isso chegou à América, isso chegou ao Brasil. Irmãos, se nós fazemos esta imersão em Cristo, por isso que usa-se muito e de modo muito apropriado a expressão avivamento. Se nós queremos ser uma igreja avivada, deixa eu corrigir minha fala. Se nós queremos ser uma igreja missionária, queremos ser uma igreja missionária, irmãos, amém? Que compartilha, que abençoa outros. Se nós queremos ser uma igreja missionária, comecemos com o avivamento. Queremos viver essa imersão no Espírito, em Cristo. Queremos que a palavra arda em nossos corações. E aí será impossível de isto ser represado, disso ser contido. Será impossível. Impossível. Aí isso me lembra aquilo que algum tempo atrás eu mencionei para os irmãos. Mais ou menos 17 anos atrás, por aí. Eu estava no Rio de Janeiro, mais precisamente em Nova Iguaçu, num consultório médico. Um médico me atenderia, e aí então era uma sala de espera com bastante gente, porque eram 4, 5 consultórios, e tinha ali um grupo grande de pessoas. E aí aquele médico saiu de sua sala, veio falar comigo, e na frente de todos os que estavam ali na recepção, na frente de todos, secretárias e pacientes. Ah, você é pastor? Sim, sou pastor. E ele em alto e bom som, sem o menor constrangimento. Assim, um rapaz de boa aparência. Pastor, olha, Jesus Cristo mudou minha vida. Assim, na frente de todos, no ambiente profissional. Pastor, eu sou próspero, sou bem-sucedido. A minha rotina era sexta-feira, final de tarde, o happy hour. Né? Que a explicação que eu dava em casa são os amigos, é o bate-papo, tempo de descontração, só bebendo alguma coisa, ouvindo uma música. E ele disse, você sabe, pastor, não é só isso. O happy hour, que começava às 5 da tarde, eu ia chegar em casa 1, 2 horas da manhã. A esposa silenciosamente sofrendo. As crianças. Pastor, mas essa história toda mudou. Falando isso tudo alto, na frente de todo mundo, essa história mudou, pastor. Hoje eu estou aqui numa quarta-feira, estou ansioso para chegar domingo, para colocar minha mulher e meus filhos dentro do carro e irmos à igreja para servir ao Senhor Jesus, para adorarmos ao Senhor. Estou aqui na expectativa que chegue logo a sexta-feira, que chegue logo domingo, não para o happy hour, que chegue o domingo para que eu leve a minha família para a igreja, para a gente adorar ao Senhor Jesus. Aleluia! Transborda! Transborda! É isso. Faça um mergulho em Cristo, viva em uma imersão no Espírito Santo. Você vai transbordar, irmão, você vai transbordar. Intencionalmente ou espontaneamente. Você vai transbordar, como aconteceu com os irmãos morávios. Nós estamos em busca e nós seremos cada vez mais uma igreja avivada, imersa em Cristo Jesus. O povo de Deus diga amém. Nós seremos uma igreja avivada, imersa no Espírito Santo. O povo de Deus diga amém. Nós seremos uma igreja com o batismo do fogo, você sentindo o ardor da palavra aí no seu coração, a palavra ardendo em seu coração. E quando isso adquirir dimensões cada vez maiores, ninguém conseguirá conter. Esta igreja será uma igreja missionária pujante. Amém. Você vai abençoar sua casa, como aquele profissional médico. Quer abençoar sua casa, irmão? Quer que a sua vida abençoe a sua casa? Faça essa imersão, esse batismo na pessoa de Cristo Jesus. Você vai abençoar a sua casa. Segunda coisa que eu quero dizer para você:
Vivendo uma imersão em Cristo Jesus, você sentirá um profundo incômodo com aquilo que não está em sintonia com Cristo Jesus, com aquilo que não confere com Cristo. Você vivendo essa imersão e agora batizados em Cristo Jesus, agora imersos em Cristo Jesus. O que Paulo diz para aqueles irmãos? Ele diz o seguinte: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado? E aí Paulo faz uma afirmação contundente: de modo nenhum. Em hipótese alguma, isso não cabe mais. Por que não cabe mais? Porque nós estamos imersos em Cristo. Não cabe mais, porque todos os espaços estão sendo ocupados por Cristo Jesus. Todos os espaços estão sendo ocupados pelo Espírito Santo de Deus. Amém, irmãos? É isso. Paulo é enfático, de modo nenhum. Imagina aqui se Paulo estivesse verbalizando isso. Em hipótese alguma. Não cabe, não tem mais espaço. E quando algo que não está em sintonia com Cristo surge e se faz presente, vem um incômodo. Vem um incômodo. Não precisa eu dizer para você, você está em pecado, não precisa o pastor, não precisa o diácono, não precisa o irmão, o líder, não. Você sente esse incômodo. Não, isso não é bom, isso não está alinhado com Cristo, que está vivendo aqui. A presença do Espírito Santo é abundante, então esse incômodo vem naturalmente. Tenho que ter muito cuidado para não ferir a ética, em hipótese alguma. Sigilo pastoral é uma coisa muito sagrada. Bom tempo atrás, hoje irmão nosso começou a frequentar a igreja com uma pessoa e eles viviam um padrão de vida totalmente diferente daquilo que a palavra propõe. Você está entendendo o que eu quero dizer? Eu preciso fazer essa descrição com todo cuidado, porque eu não quero ser ofensivo e porque é preciso que se tenha cuidado. Ele frequentava a igreja com uma outra pessoa e eles viviam um padrão de vida totalmente diferente daquilo que as Escrituras propõem. E aí, depois de meses participando, vindo aos cultos, no final do culto, pastor, eu preciso tomar um café com você? Pode ser? Lógico. Temos que acolher todos com um abraço, com carinho, com amor em Cristo Jesus. Amém, igreja? E aí ele conversando comigo, a história é essa: pastor, eu tenho esse padrão de vida, essa forma de... Só que eu estou recebendo aqui a palavra, eu estou recebendo aqui de Cristo, a presença de Deus, e esse negócio está invadindo a minha vida, a minha mente. Isso está se fazendo presente aqui na minha alma. Palavras desta pessoa, irmãos, palavras dessa pessoa. Aí eu chego à seguinte conclusão: ou eu vivo esse padrão de vida, ou eu vivo com Cristo. E eu vim aqui dizer para você, pastor, que eu decidi, eu vou viver com Cristo. Eu já encerrei este relacionamento e agora a minha vida é com Cristo. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor Jesus aí? É isso. Eu não estou falando de obrigatoriedade, de controle, de legalismo religioso. Eu estou falando de preenchimento. Começou a ser preenchido pela presença de Cristo. E aquilo que não se alinhava com o Evangelho de Jesus começou a gerar constrangimento dentro da pessoa. É isso. Que isso aconteça em todos nós, com todos nós. Amém, irmãos? Amém. E aí, só para concluir, já nós vamos comer do pão, vamos beber do cálice. Eu concluo. O que eu vou dizer agora é muito consequência desse último item, muito resultado desse último item.
Vivendo uma imersão em Cristo. Repete comigo, vivendo uma imersão em Cristo. Vamos lá. Você verá ou viverá valores e princípios do reino de Deus, não pela força da lei, mas pela graça. Eu não estou aqui agora, depois de um período de quase 30 dias de férias, pregando para os irmãos, porque eu tenho um sustento que essa igreja me confere, porque eu tenho um compromisso pastoral, porque como sacerdote eu tenho um dever de estar aqui. Eu não estou aqui pela força da lei, eu estou aqui pela graça, porque a graça do Senhor me impulsiona. É a graça, esta graça que me mobiliza. Eu não dediquei o meu dízimo porque há como que uma vigilância e um controle. Eu dediquei o meu dízimo porque esta graça me leva a fazer isso. Nós não estamos aqui neste domingo de manhã, um domingo chuvoso, que bom ver tantos irmãos aqui embaixo, na galeria, num domingo de manhã, por obrigatoriedade. Nós estamos aqui pela graça, porque amamos e somos abençoados estando aqui. Esta imersão na pessoa de Cristo, esse batismo na pessoa de Cristo, nos leva a viver a vida em Cristo, as coisas do reino, pela graça e não por obrigatoriedade. Amém, irmãos? É isso que Paulo diz. Queremos ser uma igreja batizada, imersa em Cristo Jesus. Fala comigo, queremos ser uma igreja imersa em Cristo. Imersa em Cristo Jesus. Batizada em Cristo Jesus. O povo de Deus diga amém, amém e amém. Fica de pé. Feche os seus olhos. Seus olhos foram abertos, irmão. Você sabe o valor inigualável, incalculável da cruz de Cristo. Então delibere aí no seu coração, eu não quero viver próximo, eu quero fazer este mergulho, eu quero viver esta imersão que Paulo propõe na palavra. E se você viver essa imersão em Cristo, quem está à sua volta vai ser abençoado. Estou afirmando, quem está à sua volta vai ser abençoado. Se você viver essa imersão em Cristo, você vai transbordar, você vai extravasar, vai transpirar Cristo para as pessoas. Se você viver esta imersão em Cristo, coisas que não estão alinhadas com Cristo vão te incomodar. Se você viver esta imersão em Cristo, a sua vida será transformada, corrigida, alinhada com Cristo. Permita-se apaixonar-se pela obra da cruz. Que o seu coração arda, viva esse batismo no fogo. Não serei indiferente. Haverá ardor dentro de mim. Haverá ardor dentro de mim.
Eu profetizo isso sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.